sou Rafael Maia e esse é o Stricto Sensu Podcast de número 33. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nos estúdios da TV Promove, em parceria com o canal universitário, gravando essa nossa nova temporada desse podcast maravilhoso. E como sempre, eu estou aqui na companhia dele, meu fiel amigo e escudeiro, Silvio Teixeira. E aí, Silvinho? Mais uma vez aqui com meu jovem mancebo amigo Rafael Maia, com esse visual bem descontraído, para tentar disfarçar os anos cruéis que ele enfrenta. E com muito prazer, mais uma vez, num episódio do nosso podcast, para receber hoje pessoas especiais. Mas, como sempre, eu passo a bola para minha amiga Camila. Camila, tudo bem? Tudo jóia, Silvio e Rafa. Estamos aí no nosso 33º episódio, o nosso terceiro episódio dessa nova temporada agora com audiovisual, com a nossa produção aqui pela TV Promove, pelo canal universitário. E vamos hoje também falar de um assunto muito bacana, com uma super convidada, né? Nossa primeira convidada mulher da nova temporada. Então, é um episódio que promete demais. É isso. Então, nós estamos aqui com uma convidada. Seja muito bem-vindo, doutora Mariana Lima. Obrigada. E, a princípio, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Meu nome é Mariana Lima, eu sou defensora pública há um tempinho, há uns 12 anos, desde 2010. E eu sou lida como uma mulher branca, sou cis, e meu apelido é Mari Perua, para quem não me conhece, porque eu não sou uma mulher paradigmática, nada discreta, um pouco fora do padrão do que se considera que deve ser uma mulher intelectual. Bom, o que mais? Isso que é bonito. Tá aí uma ótima... Mas vamos de currículo, né? Que depois o Perua precisa do currículo, né? Então, a gente tem aí 2 pós-graduações, uma em Direito Público, outra em Direito Privado, mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, e é isso, por enquanto, né? A gente daqui a pouco continua estudando, mas a gente dá um tempinho de vez em quando que cansa, né? Massa. Eu gostei do mulher não paradigmática. Eu achei uma bela forma de se definir. Mas o nosso tema de hoje, pessoal, a gente está seguindo aquele caminho nesse ano de 2022 de falar sobre a organização do Estado brasileiro. E hoje, especificamente, a gente decidiu falar sobre uma instituição que tem uma relevância grande no funcionamento das instituições do Brasil, né? Das instituições políticas, da instituição jurídica, principalmente, e uma instituição que vem ganhando força, principalmente depois da Constituição de 1988. Vamos falar da Defensoria Pública e por isso nós trouxemos aqui uma defensora pública para falar. Mari, pode chamar de Mari? Claro. Para a gente iniciar bem, assim, acho que gera um pouco de dúvida nas pessoas ainda, qual que é o papel da Defensoria Pública, né? Primeiro, o que é a Defensoria Pública e qual que é o seu papel institucional? A Defensoria Pública é uma instituição pública, óbvio, autônoma, independente, é uma função essencial à jurisdição e tem como papel a proteção e a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os âmbitos e em todos os graus, a título gratuito, das pessoas em situação de vulnerabilidade, dos necessitados. Basicamente, este é o papel da Defensoria, e aí as pessoas ainda têm aquela ideia de que, o defensor é advogado de pobre. Bom, eu adoro quando coloca isso como se fosse um grande escritório de advocacia para quem está ferrado. Meu Deus do céu, você tem que ir para a Defensoria. Bom, a gente teve muito problema em relação à fila e a gente ainda enfrenta esse contingenciamento do número de defensores, mas a gente tem muito mais a fazer do que apenas a litigância processual. A gente, como instituição do acesso à justiça, como uma opção constitucional de acesso à justiça e como uma instituição constitucional dos direitos humanos, a gente não atua só na litigância processual, até mesmo porque a gente já sabe que o conceito de acesso à justiça não diz respeito apenas ao acesso aos tribunais. A gente tem direito de acesso ao direito e esse acesso ao direito é discutido por políticas públicas, por atuações extrajudiciais, tanto que é em todos os níveis, então todos os níveis vai o judicial e o extrajudicial, e também individual e coletivamente, né? Então são essas atuações multiníveis da Defensoria Pública que fazem com que a gente, às vezes, não seja tão bem compreendido, né?
Mari, eu vou inverter até um pouco a ordem, eu achei interessante, você deixou uma brecha para a gente falar sobre uma questão e depois a gente até retoma esses pontos mais estruturais. Você tocou na questão da ampliação e a gente sabe que a infraestrutura da defensoria ainda é deficitária, mas eu queria trazer um pontinho que você trouxe assim, olha, a atuação é para além do contencioso. E aí toda vez que eu penso na defensoria pública, eu também penso na questão das demandas coletivas e as possibilidades dessa atuação da defensoria. Aproveitando então esse gancho que você trouxe, como é que é essa atuação da defensoria nessas demandas coletivas, para além também do contencioso e também do contencioso? Tá, vamos lá. Bom, no contencioso, se a gente for pensar em termos de legislação, a gente tem a Lei de Ação Civil Pública, por exemplo, e nós temos a legitimidade ativa, podemos ajuizar uma ação civil pública, firmar um termo de compromisso, mas o que eu acho mais legal da defensoria de atuação extrajudicial e coletiva é esse resgate da cidadania. É essa função contra-hegemônica. Então, a gente tem uma cultura patriarcal, a gente está inserido dentro de um paradigma de racismo estrutural, a gente tem uma LGBTfobia, a gente tem várias questões culturais que são de uma cultura hegemônica que dita o direito. Ela tem repercussão no direito. Então, a Defensoria Pública tem essa função de lutar contra esse direito posto e imposto em prejuízo das pessoas vulnerabilizadas. E aí, por que eu falo vulnerabilizadas? Que a gente vai falar agora um pouco do nosso público-alvo. O nosso público-alvo não é só aquela pessoa, o hipossuficiente financeiro. Agora, como é que a gente resgata aquela ideia de que advogado pobre é um conceito tão obsoleto e vergonhoso que as pessoas vão parar de repetir, né? Porque a gente faz muito mais do que isso e não ter uma condição financeira não deveria ser motivo de vergonha ou da pessoa estar ferrada, fulminada. Mas estamos no Brasil, né, gente? Para que a gente fingir que a gente não está no Brasil? Estamos no Brasil. Então, o que a gente tem em relação às nossas atuações coletivas de resgate de cidadania, de implementação do direito à dignidade humana? A gente tem. Vou dar um exemplo na família. A gente tem mutirão do direito a ter pai. Então, ao invés de se ajuizar não sei quantas ações, a gente faz os exames de DNA e dentro da defensoria tem também o reconhecimento voluntário. Então, quando a gente faz esse mutirão, a gente consegue fazer registros de paternidade e são histórias lindas, são resgates, são laços familiares que começam a ser formados, entendeu? Depois de não sei quantos anos e às vezes, muitas vezes até sem o exame de DNA e muito menos com o processo judicial que vai demandar, enfim, muito mais custo e tempo. Outra coisa que eu acho legal é o casamento comunitário. O casamento comunitário também é lindo, gente. Aí já casam 500, e aí depois a gente já manda lá para depois da Defensoria das Famílias, se quiser se separar. Mentira, gente, mentira. É bonito mesmo, e as pessoas se casam, e a gente faz isso no extrajudicial. Agora, no crime, vamos para a minha parte, no momento eu tô no criminal. Tem uma coisa que eu tô fazendo agora. Alô, CNJ, estamos de olho em você. Aguardamos ansiosamente a nossa acolhida. Que é o seguinte... Tem um processo lá, aí você vai ver como que o nosso atuar é multifacetário e como que no mesmo processo a gente pode fazer várias coisas. Tem um processo de um juízo, órgão jurisdicional julgador, no qual foi proferida uma sentença entendendo que o tráfico de drogas enegrece a personalidade e por isso deve ser mais severamente punido, sendo este o fundamento para aumentar a pena base. Veja, você que está com a alma preta aí vai receber uma pena maior, porque o tráfico de drogas está enegrecendo a sua personalidade. E a gente tem convenção sobre racismo, a gente tem o nosso estatuto, a gente tem a Constituição Federal também, né, que é dirigente e nos dirige em termos de interpretação, que determina que a gente tem que reduzir todas as formas de desigualdades sociais. A Defensoria Pública tem a conduta constitucional antidiscriminatória também. E aí eu falei, pronto. E agora eu interponho recursos para STJ e para STF. Aí eu olhei e falei, não, 2022 e nós ainda estamos aqui arrastando a reprodução do racismo estrutural no âmbito do Poder Judiciário. E isso perpassa muito mais do que perfilamento racial. Isso perpassa também na linguagem discriminatória. A linguagem discriminatória, de acordo com a Convenção, reproduz o racismo estrutural.
E aí eu disse, não dá para aceitar. Então, como representante processual, isso tudo numa peça, como representante processual eu disse, a fundamentação não é idônea, tem que reduzir a pena, porque não dá para aumentar uma pena com base na gravidade em abstrato e no fundamento de que o tráfico enegrece a personalidade. Ok? Mas eu não quero só isso, STJ. A gente já chegou a um ponto do sistema de justiça que a gente realmente precisa estar mais alinhado com a Agenda 2030 da ONU. Olha uma das funções aí de Instituição Constitucional de Direitos Humanos da Defensoria. Então, a gente tem que alinhar com a Agenda 2030 da ONU no objetivo 16, que é formar instituições de justiça que sejam realmente eficientes e capazes de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Daí eu falei, bom, eu quero que conste expressamente na ementa do julgado do STJ a vedação da linguagem discriminatória. Então, não adianta só reduzir a pena base, não. Eu quero que coloque isso para já dar um tiro de canhão para toda a magistratura e para todos os juristas observarem a importância das convenções internacionais, dos tratados, que são internalizados no Brasil e que muitas vezes viram lei morta. Não pega, vira mimimi. Me desculpe, mas não me parece ser o caminho utilizar da advocacia dativa como substituto da defensoria. Os dativos são um complemento necessário em algumas situações, mas o dinheiro público destinado à advocacia dativa parece ser um ponto de polêmica. Como é que a defensoria vê isso? Bom, quando a gente discute essa questão do orçamento, a gente tem que pensar em primeira coisa que a gente está discutindo uma omissão inconstitucional. Quando o Estado deixa de prover a defensoria nos termos da emenda 80, ele está incorrendo numa omissão inconstitucional. Bom, a gente pode suprir essa omissão inconstitucional como? Dentro dos ditames da Constituição. E se a Constituição estabeleceu uma instituição que se chama Defensoria Pública para fazer a defesa das pessoas em situação de hipossuficiência, de vulnerabilidade, então a gente tem que estruturar a defensoria e não colocar a advocacia dativa. Qual foi a grande polêmica da PL 2749? Além de se discutir para onde iria o orçamento público, ao invés de estruturar a defensoria, reduzir para a litigância processual, esse é o primeiro problema. A gente já viu tanto a gama de atuações que a Defensoria Pública faz. Essa é a primeira visão reducionista do acesso à justiça. Isso é inconstitucional pela vedação do retrocesso. Você não pode reduzir a possibilidade que um cidadão tem de obter orientação jurídica. Não existe na advocacia dativa o setor da orientação jurídica. Todo mundo está aqui, vai receber orientação, vai transformar. Às vezes um atendimento meu viram 4. Que a pessoa fala assim, eu tô com esse problema. Normalmente eles chegam com pelo menos 5 problemas graves. Então, assim, você tá ali num atendimento civil, você vê que tem a questão dos medicamentos, você vê que tem uma questão de família, você vê que tem uma questão de... E isso tudo para você estruturar a possibilidade de fazer um parcelamento daquela dívida naquele processo, resolver extrajudicialmente o problema enquanto você faz a defesa técnica processual. É muito diferente da litigância processual. E a gente tem em Portugal, em termos de direito comparado, uma advocacia oficiosa, que se chama assim lá, e a pessoa tem direito a 6 atendimentos. Então, ela faz o agendamento, ela tem direito a 6 atendimentos no ano. Na Defensoria Pública não existe limitação de atendimento, existe limitação de pessoal, humanamente impossível, por falta de defensor. Mas eu, num atendimento, eu faço quantas orientações jurídicas que se desdobram? Então, existe uma parte da litigância processual que está sendo considerada como sinônimo de acesso à justiça. E na própria PL 2749, na exposição de motivos, constou que aquilo servia para a advocacia dativa para os iniciantes. E aí a gente vê outro problema, porque quando a gente estuda em termos de direito comparado, a gente estuda o Judicare, que foi considerado inclusive o Rolls Royce, né, do acesso à justiça para os hipossuficientes na Inglaterra. Quando a gente estuda o sistema americano de acesso à justiça, como que é a defensoria pública de lá, a gente vê que existem problemas que são justamente aqueles que fazem com que a defensoria pública seja um modelo adequado, principalmente aqui no Brasil. Existe parece que realmente um esforço, né, para diminuir o tamanho da defensoria, ou ao menos não tentar expandi-la, né, assim, em longo ou curto prazo, ou médio prazo, ou em prazo nenhum. E essa DI 6852 teve uma resposta boa, né? Assim,
Ou não? Não, essa foi. Gente, ser defensor público é assim, é fazer rapel de cabeça para baixo na cachoeira. Porque quando você pensa que você deu um passo à frente, aí você volta a sofrer ataques institucionais que a gente pergunta: a quem interessa enfraquecer a defensoria? A quem? Porque se a gente tem 99% da população praticamente passível de assistência pela defensoria, a quem interessa? Porque a população que não é, né? E, enfim, essa PL foi ajuizada para inibir o poder... a gente até respira, dá uma preguiça às vezes de contar o óbvio, né? De inibir o poder requisitório da Defensoria Pública. O que significa esse poder de requisição? Fala poder, né? Não pode ter poder, porque para defender os indesejáveis da sociedade não me venha com poderes, paridade de armas, assim, desnecessário. Eu tenho certeza que o dia que faltar um promotor numa audiência, eles vão arrumar um promotor da ativa. Não? É público, carreira pública. Fez concurso, a gente também, por que não? Um delegado da ativo. Cadê o delegado? Delegado, traz da ativo aí. Peraí, que eu vou arrumar um da ativo aqui pra você agora. Tem que fazer o quê? Assinar o quê? É indiciamento, indicia aí, pega o modelão, pronto. Não é assim? É muito fácil a gente substituir dentro daquilo que é interessante ou não. Nesse poder requisitório, aqui eu vou... Esse exemplo eu estou parafraseando a doutora Rivana, que é a nossa presidenta, que falou justamente que em outras carreiras não existe essa discussão sobre a substituição, e só na nossa carreira que eles querem que o acesso à justiça seja feito de uma forma que incomode menos, porque um defensor incomoda muita gente. E como que você vai fazer para atalhar o trabalho e diminuir o trabalho que a gente dá se não for pela via da requisição? Vou te dar um exemplo. O poder requisitório, ele vem da teoria dos poderes implícitos. Então vamos um pouquinho de academia e depois a gente volta para a prática. Ele vem da teoria dos poderes implícitos de origem americana. Se você tem uma previsão constitucional de prerrogativa de atribuição, então você tem que ter os poderes mínimos, os poderes implícitos para você exercer aquela função, ok? Pois bem, então a gente tem o poder de requisitar informações. Vou dar um exemplo. A gente trabalha muito com a questão de medicamentos, né? Então, e de leitos, né? E transferência de leito, vaga em SUS e tudo mais. Se a gente tem o poder de requisição, a gente pede a informação para o órgão público e fala: olha, sabe esse medicamento? Tá faltando Novalgina. Então, não, mas não tem. Então, isso viabiliza o ajuizamento de uma ação. Se depender do cidadão falar tem, não tem, para quem tem o mínimo de noção do que é o Brasil, sabe que vai chegar lá no posto de saúde e não vai sair documentado. Vai chegar lá e vai falar assim: tem não. Não, volta aqui semana que vem. Não tem não. Ih, tá danado. É assim, gente, isso é o Brasil. Então, poder de aquisição é o mínimo que você precisa para poder trabalhar em prol dos hipossuficientes, considerando o contexto brasileiro, ok? Bom, vou dar um outro exemplo. Com tantas requisições e tantas questões relativas a isso, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, aí eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, a gente tem uma organização extrajudicial que trabalha em relação aos medicamentos. Então, a gente tem um diálogo direto com o município, direto com o Estado, sem ajuizar a ação. Tem, inclusive, o servidor do município que vai uma farmacêutica lá na defensoria, para olhar toda a demanda e ver se consegue extrajudicialmente. De tanto que esse poder de requisição e esse ajuizamento das ações faz a diferença. Por exemplo, outro exemplo, uma ação coletiva, uma briga grande. Vamos falar de Brumadinho? Como vocês imaginam que a Defensoria Pública vai conseguir obter as informações sobre emissões estatais, sobre fiscalizações, sem o poder de requisição? Alguém imagina que a gente vai falar assim: Estado, por gentileza, estamos aqui pedindo o favor de trazer para a gente a informação, porque se não der, nós vamos processá-los, né? Mas a gente pode tentar resolver extrajudicialmente também. O Estado vai assim, ó, Então, sem o poder de aquisição, não tem acesso à justiça. Atalhou o trabalho da defensoria. Vamos impedi-los de atuar, porque assim a gente vai ter menos trabalho. É basicamente isso. Aí, nesse ponto, o STF brilhantemente reconheceu o óbvio, né? Que se você pode ajuizar uma ação civil pública, você tem que ter o poder de requisição. Se você atua na promoção dos direitos humanos, que são os indesejáveis da sociedade, citando aqui
o CASARA, você precisa ter as possibilidades de atuação. O poder de requisição é o básico do que a gente precisa para fazer no nosso trabalho do dia a dia. Agora, a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública é a pergunta que nunca quer calar, né? Mas vamos lá passar para o nosso quadro Cultura Jurídica. E aí, nesse quadro, Mari, a gente dá dicas culturais para os nossos ouvintes, telespectadores agora, e para que você possa pensar com mais calma, vamos começar pela Camila, que é quem tem dicas sempre de qualidade, ao contrário do Silvio. Olha, eu separei um filme não muito novo, um filme de 2014, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Aproveitando que o mês de junho é o mês da visibilidade LGBTQIA+, ou melhor, LGBTQI2AP+, é importante, né? Eu acho que dar o reconhecimento à linguagem, né? É um filme muito bonito, é um filme muito sensível, é um filme gostoso, é um romance adolescente, então fica aí a minha dica. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Isso é minha dica. Maravilha. Silvinho? Então, eu tô assistindo algumas coisas e nem sempre as minhas dicas são aproveitáveis, né, Rafa? Nem sempre. Mas tem uma série magnífica, sensacional, mas um tanto quanto violenta, que retrata a história de gangues nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Eles começam na Inglaterra, depois eles transitam para os Estados Unidos, na década de 20, década de 30, e chegam ali mais ou menos no início da Segunda Guerra Mundial, que é Peaky Blinders, que lançou a última temporada agora na Netflix, então vale a pena começar. Quem ainda não assistiu, começar do início. Quem já tá vendo, corre na Netflix, que já tá a última temporada lá. E é sensacional que você vai aprender história também, porque vários desdobramentos históricos são tratados passando transversalmente na série, e vale a pena também. Mas quem gosta de violência vai gostar um pouco dessa série. Cuidado. Maravilha. Sou da paz, mas eu assisto. Para maiores de 18. Massa. Eu vou indicar uma série também, considerando de novo a temática do mês de junho, da visibilidade LGBTQI2AP+. Uma série que eu comecei a ver essa semana, uma série muito bonitinha, chama Heartstopper. E mostra alguns adolescentes descobrindo a sexualidade homoafetiva, não sei se eu posso dizer assim. Mas é muito bonitinho, muito delicado, sabe? Eu acho que vale a pena, inclusive, ver com crianças. Porque a temática é abordada de uma forma muito natural, muito sensível, como as coisas que falam de amor devem ser, né? Então fica aí a dica. Acabei de descobrir que está lançando a segunda temporada em breve, né? É uma série de 2022. Então assistam Heartstopper. E tá naquele vermelhinho. Tá no Netflix. E vamos tentar desconstruir a galera mais antiga e já construir a galera mais nova no formato de seres humanos melhores. É isso? E aí, Mari, o que você tem de dica pra gente? Primeiro eu quero saber se o inglês dele tá aprovado, Silvio. Ele ficou treinando na frente do espelho, sabe? Foi lá, ligou pra professora de inglês, perguntou. O Rafa é desse, sabe? Cheio de artimanhas. Entendi. A Ana me corrigiu no intervalo aqui no Bom, eu só queria aproveitar, né, já que eu tô puxando a sardinha pro meu lado mesmo de defensoria, para dizer que a gente atua para as pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí são mulheres, quilombolas, pessoas indígenas, público LGBT. A gente trabalha realmente com todos esses públicos para além do hipossuficiente. Adorei as dicas. Então, eu vou dar... Nossa, tem 3 dicas aqui. Vamos lá. Manda ver. Aí, gente, Olhos que Condenam, porque é do criminal. E trata muito sobre a questão do racismo no âmbito das instituições do sistema de justiça, perfilamento racial. E, enfim, o dia a dia de uma defensora pública. É um filme americano, mas não tem nada longe do Brasil. O segundo é o Made, que fala sobre a violência doméstica, violência psicológica. É uma sériezinha curtinha, assim, mas é super, super bacana. Que a gente começa a entender, vendo a vivência daquela menina, que realmente não é tão simples quanto parece, né? Porque a gente pensa na violência doméstica até em termos de feminicídio. Mas assim, já começa lá no inicinho, a gente pode aprender a começar a ver os comportamentos tóxicos antes. Eu tenho uma crítica a essa série. Certo sobre. Porque, na verdade, e
ela fala de violência de gênero, não é Sim. isso? Só que pra mim, na minha visão, os problemas que levam a personagem a sofrer tudo que ela sofreu são problemas de ordem financeira. Então a maioria dos problemas que ela enfrenta na série, inclusive a própria violência, ela não teria se ela tivesse dinheiro. Perfeito. Porém, quase. Porque um dos problemas que a gente tem, e uma das formas de abuso, é o financeiro. Sim. Então, quando a gente vê como que é o círculo da violência da Maria da Penha, algumas condutas que são típicas A são violência patrimonial também, né? A violência uma das patrimonial. tipificações, né? colocar a mulher numa condição de dependência, absolutamente dependente para tudo. Ela não tem nem mais os amigos. Vocês perceberam? Então, alija aquela mulher da vida social dela, alija da sua própria identidade, torna ela uma super dependente, principalmente uma mãe. A mulher, quando ela é mãe, ela como se não pudesse mais ser outra coisa na vida. Isso é um ato de violência contra a mulher, né? E a mulher que não tem filho, mas você não tem filho? Então, existe uma questão da maternidade que perpassa pela violência doméstica. E ela é muito sutil, porque justamente quem vivencia, as minhas colegas lá do Nudem, né, elas vão te dar palestrinha, aula. Agora, para quem não vive, e principalmente para o homem ou para a mulher que não tem esse nível de consciência de quais são as vertentes de violência doméstica, é por isso que tem que assistir o Made. Não, tem que assistir, ela é boa. A minha crítica é só... eu entendo a violência patrimonial, mas a série vai se desenrolando, do ponto de vista assim, cara, se ela tivesse dinheiro, ela tinha conseguido sair, sabe? Porque ela caminha pra sair algumas vezes, e aí, tipo assim, aí a violência... Mas se fosse um homem no lugar dela, o dinheiro também resolveu ou não? Se fosse um homem, não sofria metade das violências que ela sofreu. Então é de gênero. Isso não é violência de gênero. Só que, como não tem violência física, e a própria violência psicológica, às vezes ela gera por conta da dependência, se fosse uma mulher rica, não sofreria aquela violência específica, entendeu? Quer falar sobre mulheres ricas com violência? Não, existe, gente. Nós temos um podcast episódio ótimo sobre maravilhoso. isso, inclusive. É, episódio 27. mulher Não, eu rica, quero então, polemizar, porque vocês disseram que estava muito existe. tranquila. A violência existe, eu falo na série. Entendi. Na série. Então, o último, então, Vai mal. que também fala sobre essa questão de violência de gênero e que não necessariamente é a financeira. Inacreditável. É uma menina que sofre estupro. E o modus operandi é inacreditável. Desacreditável. Ela é completamente desacreditada. A vida dela vira uma desgraça, completamente desgraça. Por quê? Porque a mulher não é ouvida. A mulher, para ser ouvida, ela tem que ser forte, ela tem que ter dinheiro, ela tem que provar muito. Gente, eu sou a Mari Perua. A minha performance, sabe? As minhas caricaturas são, inclusive, engraçadas, assim, para completar o problema, né? Ainda são engraçadas. Isso não tem a ver com o meu cérebro. Vocês vão saber o meu intelecto na hora que eu abro a boca e explico pra você qualquer coisa de direito. Aí você vai entender. Se você ler uma peça minha, aí você vai entender o meu intelecto. Ele não se manifesta na minha capa, né? E ser mulher é o tempo inteiro ser julgada em relação a isso. Uhum. Então, esse inacreditável é justamente de uma menina que não foi acreditada quando ela se manifestou e o que virou da vida dela. E todas as consequências que acontecem quando você não ouve uma mulher. É basicamente... Muito bom. E é muito legal esse. Muito bom. Maravilha, então. Queria agradecer você, Mari, pela presença. Foi bastante divertido, né, gente? Sensacional. Tava em busca de um podcast leve e descontraído. A gente Finalmente conseguimos. finalmente, depois de 32 episódios e alguns gravados aí Que ainda não foram ao lá. ar. Foi ótimo ter você conosco aqui. Obrigada. Espero que a gente possa conversar outras vezes, né, sobre outros assuntos ligados à temática dos direitos humanos, que é o que mais nos apetece, né, para além da institucionalidade, e será sempre bem-vinda. Obrigada, gente. Agradeço muitíssimo. Agradeço ao Silvio, né, que Opa, levemente me convidou com a arma na cabeça e tudo. Foi super de boa. intimei. Então, sempre um prazer. Cada um Silvio. com seus É, poderes na próxima, requisitórios, e quando né? precisarmos, né, já sabe que eu vou te chamar de última hora, Mara, me socorre, a gente quer você. O de última hora que é o melhor, entendeu? Mas enfim. Não, mas a gente ainda vai trocar muita coisa de direitos Com humanos. certeza. Com certeza, Silvio. E eu que agradeço muito, gente. Muito obrigada. Maravilha. Então, vamos agradecer mais uma vez a TV Promove, o canal universitário, agradecer a nossa produtora Ana Jardim, ao Lucas Krause e ao Luca Valadares, que ficam ali atrás
operando as máquinas dos microfones, ao Vini, que edita nossos episódios. Queria agradecer também a Yulia Misco, que desenhou minha camisa e pintou à mão. Camisa linda, como vocês podem ver. E encontramos vocês no próximo episódio, em breve, nessa nossa série sobre a Organização do Estado Brasileiro. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.